Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Agradecemos a Deus, amados irmãos, queridas irmãs, pela sua bondade, misericórdia, compaixão, amor, benevolência, porque é justamente isto que nós encontramos na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado. Estava ali acompanhando a programação deste culto, que Deus me falava algo e eu quero, antes de ler aqui um texto bíblico, falar para você o que Deus te dá como resposta. Estamos atravessando dias turbulentos, problemas de todos os lados. O vento às vezes sopra ao contrário daquilo que nós buscamos, desejamos, queremos. Mas o teu Papai Celestial te diz nesta noite que Ele tem um programa de realizações na tua vida. E tudo que Deus já determinou a teu respeito, creia que vai se cumprir no momento dele. Por isso, não se desespere, tenha calma, mantenha o equilíbrio, porque Ele está no comando de todas as coisas. Às vezes não percebemos o trabalhar de Deus, mas no invisível, por onde não esperamos, Ele está organizando as coisas, colocando cada peça no seu devido lugar. Glória a Deus. Para cumprir com fidelidade aquilo que você tem depositado como esperança diante do coração do Pai. Deus quer bem a você. Você não imagina a preciosidade que você representa perante o coração do Pai. O que você imaginar, multiplique isso por N vezes, porque é muito maior o valor que Deus te dá. Por isso que tem aquele louvor que diz: você tem um grande valor. Às vezes as pessoas olham para você e menosprezam, desprezam, não te dá o devido valor. Porém, no entanto, todavia, aquele a quem você serve, Ele te dá o devido valor. Ele sabe a pedra preciosa que é você nas mãos do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quero deixar 3 versículos conhecidos nesta noite para a nossa meditação, edificação e ensino bíblico. Quando me chamam para trazer a palavra, eu me preocupo, porque na verdade eu quero transmitir sempre a palavra de Deus. Desde novo convertido que eu assumi esse compromisso com Deus, e sempre que tiver a oportunidade de transmitir uma mensagem bíblica, me preocupo quando vejo alguém enchendo linguiça, tomando tempo
e falando das suas próprias ideologias, aquilo que pensa, aquilo que acha, quando o nosso compromisso deve ser com a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 ao 5. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Pode, porventura, entrar no ventre da sua mãe e nascer? Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor, Aleluia, Jesus. sejam dadas Oh Deus maravilhoso. ao Eterno, ao Deus de milagre, ao Deus de maravilha, aquele que faz por nós aquilo que nós mesmos não podemos fazer, aquele que prodigaliza em nosso favor aquilo que alguém pode fazer, mas não quer fazer. Esse é o Deus de providência, que quando age, diz a Bíblia, agindo Deus, quem impedirá? E mais uma vez eu quero lembrar para você, Deus tem determinado coisas grandes na tua vida, então não se preocupa. Aleluia, glória a Deus. Descansa em Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele sabe como fazer. Amados irmãos, queridas irmãs, nós temos aqui uma passagem bíblica deveras conhecida da igreja e fala sobre um homem importante da sociedade judaica, que era Nicodemos. Ele era um homem rico, de família rica, que ocupava posições de destaque perante a comunidade judaica. O versículo 1 diz que ele era fariseu, mas também era príncipe dos judeus. Consequentemente, para ocupar essas duas posições, teria que ser alguém muito inteligente, pessoa de sabedoria fora do comum. E aquele homem, porque fazia parte do Sinédrio, que eram as principais autoridades de Israel, tanto políticas como da justiça, porque o Sinédrio era o tribunal dos judeus, tanto político, social como religioso. Ele escolheu ir à noite ao encontro do Senhor Jesus. E o versículo 2 nos ensina a palavra de Deus que ele chegou elogiando o Senhor Jesus. Se fosse eu, talvez o irmão Sival ia ficar muito satisfeito, né? Com os elogios feitos por uma pessoa importante, muito importante da sociedade. Mas a pergunta é: por que Jesus foi uma daquela? Aqui no sertão diríamos, ele foi um pouco até grosso na sua linguagem, porque o homem veio com um assunto e ele, Jesus, foi com outra permuta. E eu estive justamente meditando sobre isso. Por que Jesus entrou com um assunto totalmente diferente? Me permitam nesta noite falar sobre a história. O povo de Deus, Israel, entrou na terra de Canaã através de Josué, porque Moisés ficou do outro lado do Jordão.
E, amados irmãos, quando eles entraram na terra prometida, o povo estava com a mente preparada, porque foram 40 anos Moisés preparando aquele povo para viver a religião intensamente. E foram se passando os anos, e até Davi, o povo foi fiel, que foi o período dos juízes. Quando Davi passa para Salomão, o seu filho, o reinado, a coisa começa a ruir, começa a desmoronar. E já os seguintes filhos de Salomão, se não me engano, Jorão e Jeroboão, o reino foi dividido em duas partes: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, também chamado reino de Israel, se desviou dos caminhos do Senhor. O reino do sul permaneceu firme por alguns anos. Mas depois de algum tempo, aquele povo começou totalmente a se desviar dos caminhos do Senhor. Por isso que o Senhor levantou inúmeros profetas, conhecidos por nós, porque os seus livros estão contidos na Bíblia, e muitos outros que não são conhecidos por nós, porque seus livros, seus escritos, suas profecias não estão contidos ou contidas na Bíblia Sagrada. E veio o ano de 721, quando, por permissão de Deus, o reino do norte foi levado para a Assíria. E já no ano de 586, o reino do sul, ou o reino de Judá, foi transportado para a Babilônia. Passaram-se os anos, houve o silêncio profético, mais ou menos 400 anos, silêncio profético. Deus não levantou nenhum profeta naquela nação. E aí vem João Batista, que Jesus falou que o maior dos profetas. E quando João Batista chegou, anunciou a vinda e a manifestação do Messias, que já estava ali entre o povo. Mas o que aconteceu? O povo de Israel que foi para a Síria se misturou. Houve casamentos mistos, porque a intenção daquele cativeiro era justamente isso: misturar o povo com os ímpios, com os incrédulos. Já o cativeiro babilônico, a intenção já era outra: era paganizar os judeus, tirar eles do judaísmo. De forma que quando o Senhor Jesus apareceu no cenário mundial, a mente do povo estava confusa, porque os que voltaram da Assíria, os que voltaram de Babilônia, já não seguiam mais a lei de Moisés, já não guardavam mais os mandamentos, e o povo estava confuso. Jesus apareceu com uma grande finalidade. É quando ele aborda este assunto para uma das autoridades de Israel. Eu diria que Nicodemos representava a nata da sociedade, as pessoas pensantes daquela época e daquela nação. E aí Jesus mostra um assunto interessante demais, que faz parte da nova dispensação, a dispensação da graça de Deus, que é justamente o novo nascimento. E este assunto, querida igreja, é fundamental. Sabe por quê? Porque foi Jesus quem falou, não foi Genésio, não foi José. Foi Jesus quem falou que aquele que não nascer de novo não pode nem ver, nem entrar no reino de Deus. Por que Deus colocou este assunto no meu coração para trazer nesta noite? Apesar de que eu nem sabia que ia ter oportunidade, mas Deus sabe de todas as coisas. Porque, irmãos, a igreja brasileira está passando uma crise, a crise da identidade com Cristo. As pessoas estão esfriando. Aleluia. Muitas igrejas cheias de gente e vazias da presença de Deus.
Glória a Deus, aleluia. Porque os compromissos que estão sendo firmados são artificiais na maioria das vezes. Por isso que você observa várias pessoas levantarem a mão, vir à frente, mas não permanecer. Por isso que Jesus foi direto, claro e objetivo, falando da necessidade de nascer de novo. Glória a Deus, aleluia. E quando é que acontece esse novo nascimento? Aconteceu quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. João capítulo 1 e versículo de número 11. Glória a Deus, aleluia. Foi quando nós tomamos a nossa decisão. Mas o que é que significa o novo nascimento? Título capítulo 3 versículo 5. E se vocês puderem ir conferindo na Bíblia, é bom. Fala sobre esta regeneração. O novo nascimento é a regeneração espiritual. Por quê? Porque quando o homem foi criado por Deus, Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, nos ensina a palavra do Senhor que o homem era perfeito. E por que era perfeito e santo? Porque ele era a imagem e semelhança de Deus. Mas quando o homem caiu, se afastou do plano de Deus, lá no Jardim do Éden, toda a humanidade foi afetada. E a síndrome do pecado passou a distorcer a personalidade dos seres humanos. E o homem passou a ser dominado. Jesus falou sobre domínio, sobre escravo do pecado. Tem que nascer de novo, tem que ser regenerado. Esta regeneração, que não é obra de uma igreja, que não é obra de um pregador, que não é obra de um filósofo, que não é obra de ciências. Essa regeneração, o texto que eu citei aqui, Tito, capítulo 3, versículo 5, diz que é obra-prima. Regeneração e renovação. Obra-prima do Espírito Santo de Deus. Só quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O pai não pode fazer pelo filho, o filho não pode fazer pelo pai. Ninguém pode fazer isso na vida de ninguém. É obra direta, exclusiva do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. O que é o novo nascimento? É a transformação. 1 Samuel 10 e 6. E quem é que transforma uma vida? O Espírito Santo de Deus. 1 Samuel, repetindo, capítulo 10, versículo 6. O Espírito do Senhor se apoderará de ti e serás transformado em um outro homem. Anos de evangélico não transforma ninguém. Não senhor, não senhora. Isso é um trabalho do Espírito Santo. Alguém diz convence. João, capítulo de número 16, versículo 7. Diz que é Ele que convence. Antes de você se converter, antes de você nascer de novo, antes de você ser regenerado, Ele já estava trabalhando na tua vida para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Aí você nasceu de novo, o que acontece? 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17. O Espírito de Deus transforma você em uma nova criatura. Jesus falou em João, capítulo 1, e o versículo de número 12, sobre o nascimento conforme o sangue. A vontade do homem é o nascimento natural, que houve a intervenção do homem. Mas esse novo nascimento, irmãos, nós temos um exemplo do nascimento de Jesus, que houve a intervenção de uma parte, que foi a mulher,
porque já estava prescrito isso na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Era a palavra de Deus, e a palavra de Deus é irrevogável. Mas houve a interferência direta de quê? Do Espírito Santo. O novo nascimento, a mesma coisa, é o Espírito Santo que produz na nossa vida. Aleluia. É mesmo assim. Mas como é que nós sabemos e descobrimos que alguém nasceu de novo? Ou nasceu de cima? Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou. Não é usos, costumes, tradições que vai dizer que alguém nasceu de novo, não. É se ele vive exclusivamente para Cristo. Por isso, irmãos, que a gente observa que o novo convertido, quando ele nasce de novo de verdade, tudo na vida dele é Cristo. Sim ou não? Com quem vai conversar? Cristo na frente. Aí vai passando o tempo, aí vem o seguinte: é eu, depois Cristo. Aí passa mais um tempo, aí é eu. Segundo, mamon, as coisas materiais. Terceiro, Cristo. E muitos se perdem no meio do caminho. Então quem nasceu de novo, Cristo é tudo para ele. Se ele canta é para a glória de Cristo. Se prega é para a glória de Cristo. Anda conforme Cristo andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que o conhece deve andar como ele andou. Ele passa na rua e alguém diz assim: olha, lá vai um servo de Cristo. Por quê? Porque quando vê ele, automaticamente, sistematicamente pensa em Cristo. A Bíblia diz, segundo Coríntios capítulo 3, versículo 18, que Cristo está sendo formado em nós. Tem pregador que diz que nós somos uma miniatura de Cristo, porque somos parecidos com Cristo. Alguém tem que olhar para nós e sistematicamente, automaticamente pensar em quem? Em Cristo. Ô, glória. Quer ver uma outra coisa que é prova? Como eu posso provar que sou nascido de novo? Como é que eu posso provar isso? Bíblia, Mateus, capítulo 7, versículo 16 ao 20. Pelos frutos. Como é que uma pessoa diz que é nascido de novo e os seus frutos é mau? Dá um mau testemunho, envergonha o Evangelho. Não nasceu de novo. Precisa nascer de novo. Aleluia, glória a Deus, Jesus. Oh, Deus grande. Louvado seja o poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Como é que eu provo que eu nasci de novo? 1 João, capítulo 1, versículo 15. O que é que diz lá? Sede santo em toda a vossa maneira de viver. É desse jeito, Jesus. A santidade de vida em nós, irmãos, é quem vai provar. Agora não é ter cara de santarrão e um testemunho de mentiroso, de enganador, de enrolão, dupla personalidade, e aí vai. E o que é a santidade na vida de um cristão, de alguém que nasceu de novo? Primeiro, separação do mundo. Eu digo que nasci de novo, mas vou na onda do mundo. Romanos capítulo 12,
versículo 2, conformado com o mundo. Quando a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo. O crente tem que ser diferente. Alguém tem que olhar e dizer, fulano é diferente, fulano é direito. Louvado seja o nome precioso do Senhor Jesus nesta noite. Quem nasce de novo, diz a Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 33, o quê? Que ele busca o reino de Deus em primeiro lugar, irmão. É prioridade na vida, no dia a dia, nos procedimentos, nas palavras, nas atitudes, naquilo que faz, naquilo que diz e até naquilo que pensa. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. Aleluia, Jesus. Muitas vezes nós estamos deixando Cristo para trás e valorizando mais as coisas deste mundo, mais as coisas materiais, porque infelizmente a sociedade é programada o seguinte: só quem vale é que tem. E a Bíblia diz, não me lembro onde agora, mas em Provérbios, que o dinheiro por tudo, aqui na terra, o dinheiro por tudo responde. Então quem tem alguma coisa, vale alguma coisa. Quem não tem, olha, infelizmente, lamentavelmente, aí as pessoas valorizam mais as coisas terrenas, as coisas materiais, do que o reino de Deus. Mas eu quero finalizar. Quem nasceu de novo, duas coisas. Marcos, capítulo 12, versículos 30 e 31. Duas coisas. Primeiro, ama a Deus acima de qualquer coisa. Quando Jesus esteve aqui e ele pregava, e naquela época, quem fosse conversar com os judeus, era mandamento e mais mandamento. E Jesus falou sobre isso, capítulo 23 de Mateus, sobre os escribas e fariseus, sobre os líderes religiosos. É mandamento e mais mandamento. Aí Jesus diz assim: para aí, calma, tem tudo isso não precisa de tudo isso não, só duas coisas. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Irmãos, há uns 4 meses atrás, eu já li esse versículo, perdi a conta, mas há uns 4 meses atrás eu li esses 2 versículos e eu digo, eu preciso me converter novamente. Amar a Deus sobre todas as coisas. Será que nós estamos praticando isso? Será que nós estamos vivendo isso? Amando a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Precisamos ser crentes mais fiéis do que somos. Ao ler uma passagem bíblica como essa. E o segundo mandamento, todos conhecem: amar ao próximo como a si mesmo. Aqui, se for falar, vai apertar um pouco, né? Esse aqui está longe. Esse está longe, está muito longe, porque as pessoas estão defendendo os seus interesses pessoais. O que tem tomado conta da cabeça de muita gente é o poder, é a primazia, é ocupar os primeiros lugares, as primeiras cadeiras, é estar na frente, é dar o show, é ser o rei da cocada preta. Isso é dentro da igreja e fora da igreja. Aí o amor ao próximo é chute na canela, é dentada. Não estou falando fisicamente, estou falando alegoricamente. É o empurrão, é dar rasteira para derrubar o outro. É quando você representa uma ameaça, então vamos pisar em cima, vamos botar na lata. E o amor ao próximo, onde é que fica? Pode ser em outro lugar, mas na terra está difícil. Amém? Aleluia, glória a Deus. Uma palavra de ensino, irmãos, porque foi desta forma que o Espírito Santo falou comigo.
Eu nunca quis ser pregador, nunca. E em 2014, quando eu comecei a pesquisar no YouTube pregadores no Brasil, os melhores pregadores do Brasil, eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Eu disse, eu não quero ser pregador nunca mais, porque os cabras são bons. Essa é a realidade. Tem pregadores no Brasil, os caras são bons. Aí eu vou achar que sou pregador? Não. Se eu puder ajudar ensinando a palavra de Deus, é isso que dá prazer na minha alma. Amém? Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.